Salve estudante, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje eu estou aqui para te ensinar um pouco sobre funções oxigenadas, para tu saber fazer o reconhecimento dessas funções. Então, funções oxigenadas nada mais são do que funções que apresentam oxigênio em sua composição. Então, eu posso agrupar essas funções de acordo com os grupos funcionais que aparecem. Então, eu vou começar aqui pela função álcool e, na sequência, trabalhar a função fenol. Então, olha só. Para o álcool, como é que funciona? Como é que eu vou reconhecer um álcool? Eu vou ter aqui sempre uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples, ou seja, um carbono que é saturado. Essa é a definição de álcool. Então aqui, por exemplo, nesse carbono aqui, eu tenho um radical qualquer, ou seja, se esse carbono está ligado a um radical qualquer, quer dizer que esse carbono ele é primário. Automaticamente esse álcool também é primário. Por quê? Porque a hidroxila está conectada a um carbono primário. Mesma coisa aqui, cada R desses indica uma sequência de cadeia qualquer, que nessa cadeia nós temos carbonos em suas composições. Então, se esse carbono se conecta a dois outros carbonos e ele é um carbono secundário, automaticamente esse álcool também é secundário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada num carbono que é secundário. Mesma coisa aqui, cada R desses representa um pedaço de cadeia, ou seja, representam carbonos. Então, se eles representam carbonos, eu tenho uma hidroxila no carbono que está cercado por 3 carbonos, ou seja, carbono terciário, automaticamente álcool terciário. Então, basicamente, isso é o que define um álcool. Sempre hidroxila num carbono que faz 4 ligações simples. Ah, professor, mas espera aí, apareceu numa cadeia isso aqui para mim, um carbono fazendo ligação dupla com outro carbono, e nesse carbono apareceu uma hidroxila. Isso é álcool? Não, isso não é álcool, porque obrigatoriamente o carbono que se liga à hidroxila tem que fazer somente ligações simples. Já aqui no fenol, o que eu vou ter para definir fenol? Fenol sempre vai ser também a hidroxila, só que conectada sempre a um anel aromático. Irão aparecer sempre juntos. Então, aparecer esses dois caras juntos, você já sabe que se trata de um fenol. Então, qual é o ponto em comum entre essas duas funções? É que ambos são caracterizados pela presença de hidroxila, sendo que no álcool a hidroxila sempre é num carbono que só faz ligações simples, carbono do tipo saturado, e no caso do fenol sempre vai ser hidroxila em anel aromático, o que a gente chama de benzeno, certo? Então, no caso, as funções que apresentam hidroxila como principal identificador são apenas essas, álcool e fenol. Na sequência, nós vamos trabalhar cetona e aldeído. Ok, vamos lá. Quando é que eu vou definir uma cetona? Quando é que eu vou identificar uma cetona? É quando aparecer este grupo aqui, cercado por 2 carbonos qualquer. Esse grupo pode aparecer nessa forma condensada ou ele pode aparecer assim, na forma mais extensa. Este grupo aqui, essa combinação de C e oxigênio, se chama carbonila. Então, apareceu uma carbonila entre 2 carbonos, porque lembrando, esse R representa uma cadeia qualquer, ou seja, representa a presença de carbonos. Então, se aparecer uma carbonila entre 2 carbonos, eu já sei que é uma cetona. Agora, se eu tiver um aldeído, como é que vai ser aldeído? A mesma carbonila aqui, só que dessa vez ela vai aparecer na extremidade da cadeia. Então, vou ter um pedaço de cadeia qualquer, nesse sentido, bem aqui. E aí, na extremidade, vai aparecer para mim uma carbonila. É assim que eu defino um aldeído. Sendo que, se não aparecer dessa forma, o aldeído pode aparecer assim também, cadeia. E aqui na ponta, eu vou ter essa combinação bem aqui, CHO. Isso, para mim, define um aldeído. Sempre carbonila na extremidade. Então, o ponto em comum entre ambas essas cadeias aí, entre ambas as funções, vai ser que elas são caracterizadas pela presença de carbonila. Lembrando que na cetona a carbonila fica no meio da cadeia, enquanto que no aldeído sempre fica em alguma ponta. É assim que funciona, é assim que eu diferencio uma função da outra. No caso do ácido carboxílico e do éster, eu agrupei eles também por quê? No ácido carboxílico eu vou ter a presença dessa estrutura bem aqui, que é um C-OH. Sabemos que esse C-O se chama carbonila e este OH se chama hidroxila. Só que quando eles aparecem juntos, dividindo o mesmo carbono, isto aqui se chama carboxila. Por isso a palavra ácido carboxílico, porque o nome disso é carboxila. É assim que funciona. Então, uma outra forma de aparecer é assim, lembrando que aqui no meio existe um carbono. Se não aparecer assim, pode aparecer assim também, de uma cadeia qualquer. E aí na extremidade eu vou ter COOH,
que é a forma condensada como este grupo aparece para mim. Isto aqui, para mim, representa a nossa carboxila. O éster, eu vou ter aqui, ó, mesma coisa, a carboxila. Só que, perceba, a carboxila, neste caso, ó, ela vai aparecer no meio da cadeia. Ó. Perceba, existe um carbono aqui e existe um carbono bem aqui. Ou seja, ela vai aparecer entre carbonos do grupo carboxila. Lembrando que pode aparecer desse formato, pode aparecer assim, te mostrando o carbono, ou então pode aparecer assim, ó, uma cadeia qualquer. Eu vou ter aqui COO e aqui o resto da cadeia. É a forma condensada que eu tenho de exibir um éster para a gente. O que eles têm em comum? Basicamente que ambas as funções são caracterizadas pela presença da carboxila. Só que a diferença é que ácido carboxílico sempre vai estar na ponta, ou seja, sempre na extremidade da cadeia, essa carboxila, enquanto que o éster fica sempre no meio da cadeia, este grupo aqui. E por último, nós temos o éter. Né? Quando é que é éter? Basicamente quando tiver um oxigênio largado entre dois carbonos. Certo? Aqui, por exemplo, ó, tem um carbono aqui, tem um carbono bem aqui, e eu tenho um oxigênio largado entre eles, então por isso que a função é éter. É assim que funciona. Então essas são as principais funções oxigenadas. Bora dar uma treinada aqui. Exemplo. Vou começar com esse basicão aqui, ó. Coisa fácil. Então olha só, perceba que aqui, ó, eu tenho uma hidroxila e ela está conectada num carbono que só faz ligações simples. Isso aqui não é um anel aromático, tá? Porque para ser um anel aromático eu teria que ter as 3 ligações duplas intercaladas aqui dentro e somente carbonos aqui dentro. Então, basicamente, eu tenho hidroxila em carbono saturado, ou seja, carbono só faz ligações simples. Então, aqui nessa posição, eu tenho a presença de um álcool. Aqui na direita, por exemplo, ó, tenho um carbono bem aqui. Neste carbono eu tenho oxigênio para cá para cima e oxigênio para cá para baixo. Quer dizer que ambos os oxigênios estão conectados ao mesmo carbono. Isso indica para mim um único grupo funcional, porque eles estão presentes no mesmo carbono. Então, basicamente eu tenho o que então aqui? Isso aqui representa para mim um COO, ou seja, isso aqui é uma carboxila. Só que eu tenho que ver qual é a posição para entender se é ácido carboxílico ou se é éster. O que eu percebo? Que antes desse grupo existe um carbono aqui, vem o grupo, depois desse grupo no anel existe mais um carbono, ou seja, este grupo, esta carboxila, está no meio da cadeia, no meio de uma sequência. Então, se aparece no meio, essa função aqui é função éster. Seguindo aqui para baixo, aqui não tem nada, só carbonos e hidrogênios. Bem aqui, ó, de novo, tem um oxigênio, bem aqui existe um carbono. Perceba que ambos os oxigênios estão conectados ao mesmo carbono. Então, isto aqui é um único grupo orgânico, um único grupo funcional. De novo, é o nosso COO. E o que eu percebo? Que antes desse grupo existe um carbono e que depois desse grupo também existe um outro carbono. Ou seja, é uma carboxila no meio da cadeia, no meio da sequência. Então, aqui eu também tenho a função éster. E é basicamente isso, porque eu não tenho mais oxigênio aparecendo aqui. Próximo exemplo, eu tenho aqui esta cadeia, né? O que eu percebo aqui em cima? Ó, que eu tenho uma hidroxila, só que essa hidroxila está ligada num carbono que pertence, ó, a um anel aromático, porque isto aqui é um anel benzênico, isto aqui é um anel aromático. Sempre que eu tiver essa combinação, a nossa função é função fenol. Aqui, ó, na extremidade, o que eu tenho? Eu tenho basicamente uma hidroxila que está conectada neste carbono, e o que eu percebo? Que este carbono só realiza ligação simples, ou seja, hidroxila em carbono saturado. Essa função aqui é função álcool. Vindo embora, o que eu percebo aqui? Ó, tem um carbono, bem aqui, ó, um oxigênio que se liga a esse carbono, mas esse carbono também se liga com esse oxigênio aqui embaixo. Então isso aqui é um único grupo. O que eu percebo? Carbono antes dele, carbono depois dele, ou seja, COO no meio, carboxila no meio da cadeia, função éster. Vindo aqui para cima, o que eu percebo? Que eu tenho aqui, ó, um carbono e um oxigênio, ou seja, isso daqui é uma carbonila. E o que eu percebo sobre essa carbonila? Que existe um carbono antes dela e existe um carbono depois dela, ou seja, isso aqui é meio de cadeia. Se a carbonila está no meio, esta função é função cetona. E aqui, por último, o que eu percebo? Um oxigênio basicamente largado aqui entre dois carbonos. Tem um carbono depois dele, tem um carbono abaixo dele. Quando eu tenho simplesmente oxigênio largado no meio da cadeia, essa função é função éter.
Então isso responde corretamente esse exemplo aqui. No próximo caso, ó, o que eu percebo? Olha, oxigênio e outro oxigênio compartilhando o mesmo carbono. Só que o que eu percebo neste caso aqui, ó, neste único grupo, é que isto aqui é uma extremidade, isso aqui é uma ponta. Então isso é uma carboxila na ponta, ou seja, se é carboxila na ponta, isto aqui é uma função do tipo ácido carboxílico. É essa função aqui. Aqui, por exemplo, ó, o que eu percebo? Oxigênio neste carbono, que também tem um outro oxigênio aqui, ó. Então neste caso tem um carbono depois, tem um carbono antes, então isso aqui quer dizer que é meio de cadeia, então aqui é função éster. Pronto, só isso aqui. No próximo exemplo, o que eu percebo? Ó, hidroxila, só que ela está conectada novamente, ó, a um anel aromático. Então se ela está no anel aromático, isso daqui é função fenol. O que mais eu percebo? Aqui embaixo, ó, C-O, sempre que aparecer somente isso aqui, a função, no caso, o grupo funcional é uma carbonila, só que o que eu percebo? Que existe um carbono antes, mas não existe carbono depois disso. Então isso daqui é uma extremidade. Se eu tenho CO, se eu tenho carbonila na extremidade, a função é função aldeído. Aqui, ó, o que eu tenho? Oxigênio largado entre dois carbonos, um carbono após e um carbono antes. Então esta função aqui é função éter. Então, basicamente, isto foi um exemplo. Esta foi a nossa aula número 1 de reconhecimento de funções. Teremos futuramente mais uma aula trabalhando mais algumas funções com vocês. E isso é prática, isso é treino, isso é você aprender a reconhecer e é questão certa de Enem que todo ano aparece. Te agradeço desde já pela tua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!